Então, pessoal, como eu comentei, eu vou trazer a solução de alguns exercícios, né, para auxiliar vocês, tanto para fazer a lista, né, como assimilar melhor o conteúdo que eu passei em sala de aula. Bom, o primeiro exercício, né, relacionado ao teorema de Thevenin, está relacionado a esse cara aqui, esse circuitinho. Então, vamos perceber aqui que nós não temos fontes dependentes, né? Então, ele está bem próximo daquele primeiro exemplo que eu resolvi lá em sala de aula. Primeira coisa, né, para a gente relembrar, o que é o teorema de Thevenin? Bom, o teorema de Thevenin, ele vai pegar toda esta parcela aqui desse circuito, entre o ponto A e B, isso do lado esquerdo, e ele vai transformar num circuito bem mais simples, que é isso aqui, ó, uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então aqui eu vou ter a minha resistência de Thevenin e aqui a minha tensão de Thevenin. Para que isso? Bom, isso aqui pode facilitar em alguns casos, né? Esse circuito aqui é um circuito pequeno, então a princípio não tem assim tanto utilidade fazer essa transformação, né? Mas se você quer, por exemplo, testar qual é o efeito, né, ao trocar essa resistência aqui de saída, né, testar, sei lá, 20 valores diferentes para ela. Puxa, toda vez analisar esse circuito acaba ficando bem trabalhoso. Então eu posso reduzir isso aqui, né, pelo teorema de Thevenin, e a minha carga vai vir conectada nesse ponto aqui. Aí eu tenho uma malha simplesmente para fazer a análise e descobrir, né, a influência desse cara aqui no meu circuito. Bom, então vamos partir aqui para a solução, né? Deixa eu só apagar essa parte aqui. Vamos lá, primeira coisa. Vamos definir qual que vai ser a resistência de Thevenin. Para isso, eu tiro as fontes de corrente do circuito, né? Então eu tiro elas, eu abro o circuito onde elas estão, e eu curto o circuito as minhas fontes de tensão. Com isso, eu vou ter alguma coisa desse estilo aqui, ó. E aqui o meu ponto A, meu ponto B. Ah, mas não apareceu a carga aqui. Bom, a carga a gente vai analisar posteriormente. Primeiro eu quero descobrir o equivalente de Thevenin do ponto A até o ponto B. A carga, nesse momento, a gente deixa ela separada de lado. Aqui vai ser uma resistência de 4 ohms, aqui 6 ohms, e aqui 6 ohms também. Bom, a resistência de Thevenin é simplesmente a resistência equivalente que vai aparecer nesse ponto aqui, depois que eu retirei essas fontes. Então, ó, nós temos duas resistências aqui, uma de 6 e outra de 6, que estão em série. Então, essa resistência ela vai ser 12 ohms. Então, eu posso reescrever de novo o meu circuito como se fosse isso aqui. E aqui eu tenho meu ponto A e meu ponto B. Aqui 4 ohms. E a soma das duas resistências, que é 12 ohms. Bom, agora essas duas resistências que estão aqui, elas estão em paralelo. Então eu posso fazer o paralelo dessas duas resistências. O paralelo vai ser 12 vezes 4 divididos por 12 mais 4. Isso aqui então vai dar, deixa eu fazer aqui rapidinho, 3 ohms. Bom, ó, a gente já chegou aqui na primeira resposta. A resistência de Thevenin é 3 ohms. Então até aqui a gente já resolveu a primeira etapa. A segunda etapa é definir qual que vai ser a minha tensão de Thevenin. Bom, para isso eu preciso voltar às fontes que eu tenho no meu circuito.
abrir ele aqui, né, nesse ponto A, nesse ponto B, e eu vou fazer a análise para descobrir qual que é a tensão que aparece no ponto A, entre o ponto A e B. Então vamos lá, tentar fazer isso aqui. Reescrevendo esse circuito, eu vou ter a minha fonte de 12 volts. Eu tenho a minha primeira resistência aqui, uma fonte de corrente, uma segunda resistência aqui e a terceira resistência do circuito nesse ponto. Meu ponto A é aqui e meu ponto B é aqui. E a carga? Aquela resistência de carga de 1 ohm, eu também vou ignorar ela nesse momento. Ela só vai entrar depois que eu já tiver determinado qual que é o equivalente de Thevenin. Então as duas resistências em cima são de 6 ohms. Essa aqui de 6 ohms, essa aqui também de 6 ohms. Essa aqui 4 ohms, aqui 2 amperes. E agora, o que eu faço? Eu preciso determinar a tensão neste ponto aqui, né? Mais e menos V de Thevenin. Percebam que neste ponto aqui, eu tenho uma fonte de corrente. Se eu tenho uma fonte de corrente, eu não sei qual que é a tensão em cima dela. Aqui, para ficar de uma forma um pouco mais fácil, a gente vai fazer a análise dessa malha externa aqui. Porém, eu sei, né, que tendo duas malhas, eu posso fazer isso aqui, ó. Meu I1 e aqui meu I2. Então vamos lá. Por mais que eu tenha definido I1 aqui e I2 aqui, eu vou fazer algo, né, que em sala até o momento a gente não fez, que é analisar essa malha externa aqui, ó. Tá, essa malha externa, mas daí a corrente, né, nos resistores que passam por ela, vai ser sempre a mesma? Não. Ó, eu tenho uma malha 1 e uma malha 2. Só que eu estou passando por elementos da malha 1 e depois eu passo por elementos da malha 2, que é uma corrente diferente da corrente da malha 1. Então eu preciso levar isso aí em consideração também. Como que vai ficar essa equação aqui dessa primeira malha grande ali? Vai ficar 12 menos 6 e 1 menos 6 e 2 menos 4 e 2 igual a zero. Lembrando, né, que se a corrente entra nesse ponto do resistor, eu coloco mais. Onde ela sai, eu coloco menos. Seguindo aquela metodologia que a gente usa em sala. Né, perceba que o I2 entra aqui e sai aqui. Entra aqui e sai aqui. Bom, escrevendo a minha primeira malha, né, eu consigo estar aqui agora juntando todo mundo que é igual. Então eu fico com 12 menos 6 e 1 menos 10 e 2 igual a zero. Aqui eu tenho a minha primeira equação. Só que agora pode ter ficado uma dúvida, por quê? Porque eu analisei, né, eu coloquei aqui duas malhas, a I1 e a I2, só que eu equacionei essa malha de fora aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu não sei qual que é a tensão que tem em cima, né, dessa fonte de corrente aqui no meio. Só que esta fonte de corrente aqui no meio, percebam que ela é I2 menos I1. Por que não o contrário, I1 menos I2? Por causa do sentido das correntes da malha que eu encontrei aqui, ó. O meu I1, ela está indo no sentido contrário dessa fonte de corrente. Então ela tem que diminuir o valor. E já o I2 está indo, né, no mesmo sentido da fonte. Então a minha, né, corrente ali naquele ponto, que ela é 2 amperes, ela vai ser igual a I2 menos I1. Com isso aqui, eu consigo
mais uma equação. Então vamos ver aqui, eu tenho I1 e I2. Aqui também, I1 e I2. Bom, são duas incógnitas, duas equações, já consigo resolver o meu problema. Como que eu posso fazer? Vamos tentar subtrair uma da outra, né? Então fica menos 6i1, aqui eu estou reescrevendo aquela primeira equação, menos 10i2 igual, 10i2 mais 12 igual a zero. Agora eu vou reescrever a de baixo a outra equação. Menos o meu i1, aí mais o meu i2, menos 2 igual a zero. Com isso, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar esta segunda equação por 10 e subtrair da equação de cima. Então vamos reescrever isso aqui tudo. Menos 6i1, menos 10i2, mais 12, menos 10i1, mais 10i2, menos 20 igual a zero. Agora sim, agora perceba que fazendo essa multiplicação por 10, eu consigo eliminar aqui o meu i2. Aí fica menos 16i1, menos 8 igual a zero. E 1 é igual a menos meio. Esta aqui é o valor da minha corrente I1. Vamos ver. Bom, eu preciso calcular o I2, porque o que eu quero saber é a tensão de Thevenin. A tensão ela é descoberta através do I2. Então, posso pegar qualquer uma daquelas equações ali. Vamos escolher menos I1 mais I2 menos 2 igual a zero. Agora, eu vou isolar aqui o meu I2, que vai ficar igual a 2 mais I1. I2 igual a... 2,5 não. 1,5 amperes. Com isso, eu consigo ver qual que é a minha tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin é a tensão que vai aparecer neste ponto. Vai aparecer nesse ponto ali em cima. A tensão de Thevenin, ela aparece neste ponto aqui, ó, entre o A e o B. E para saber a tensão nesse ponto, é o I2 vezes a resistência de 4 ohms. Então, vamos fazer esse cálculo ali. Eu tenho aqui a tensão de Thevenin é igual ao I2 vezes 4, que vai ser igual a 1,5 vezes 4, que vai dar 6 volts. Vamos ver lá na resposta. Percebam que eu cheguei na tensão de 6 volts aqui também. Agora, a gente pode redesenhar esse circuito, né, substituindo pelo seu equivalente de Thevenin, que é exatamente isso aqui. Ponto A, ponto B. Aqui, o que vem nessa resistência? A resistência de Thevenin, que deu 3 ohms. E essa tensão? Essa tensão é a tensão de Thevenin, que é 6 volts. Agora, eu coloco aqui a minha carga, que é de 1 ohm, e fica muito simples de eu conseguir descobrir qual que é a corrente que passa por ela. Por quê? Porque eu tenho apenas uma malha, e eu tenho que a corrente, né, desta malha é igual a
6 volts da fonte divididos, deixa eu apagar esse menos ali, 6 volts divididos por 4, que vai dar igual a 3 meios, que é 1,5 amperes, que é a corrente que passa na carga. Olhando aqui pela resposta do livro, a gente chegou também no mesmo resultado. Bom, então esse foi o primeiro exemplo, onde não temos nenhuma fonte dependente. Ele traz uma facilidade um pouco maior para ser resolvida. Acredito que, né, o problema começa quando surgem essas fontes dependentes aqui. Então, vamos tentar, né, resolver esse segundo exercício, encontrando qual que vai ser o circuito equivalente de TVNAM. Já vamos deixar desenhado aqui o circuito que a gente vai chegar. Esse exercício tem uma particularidade, que é esse resistor aqui vai passar corrente por ele. Então, a tensão nesse ponto A e B não vai ser a tensão desse ponto aqui, como os exemplos anteriores que a gente resolveu em sala. Vamos tentar entender o porquê disso. Então vamos lá. Primeiro eu preciso determinar qual que vai ser a minha resistência de TVNAM. Para isso, vou curto-circuitar a fonte de tensão e eu não posso tirar a fonte dependente. Eu preciso manter ela aqui. Só que, se eu não tenho nenhuma fonte no circuito entregando energia, o meu VO vai ser zero. Se VO é zero, esta fonte aqui também é zero, eu não consigo chegar em lugar nenhum com esse problema. Para isso, né, eu preciso colocar uma fonte de tensão aqui, que por facilidade eu vou considerar de 1 volt apenas. Então vamos lá, vamos redesenhar esse circuito, que vai ficar esta resistência aqui, aqui meu ponto A, aqui meu ponto B. Aqui vão ser 2 ohms, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 6. E isso aqui vai ser uma fonte de corrente, neste sentido, que vale 0,25 de VO. Tá. A fonte que eu coloquei aqui de 1 volt. E agora eu posso fazer a análise do circuito. Bom, então para resolver esse circuito eu vou estar utilizando a análise de malhas. Aqui eu vou colocar um I1, aqui um I2 e aqui um I3. Primeira malha. Bom, primeira malha eu tenho que entrou, a corrente entra eu coloco mais, corrente sai eu coloco menos. Corrente entra no mais, sai no menos. Nesta malha aqui, entra no mais, sai no menos. Entra no mais, sai no menos. Na malha de cima, entra no mais e sai no menos. A primeira malha do I1 vai ficar menos 6 I1 menos 3 I1 menos I2 igual a zero. Por que I1 menos I2? Porque o I1 contribui neste sentido de cima para baixo e o I2 de baixo para cima. Sentidos inversos, uma menos a outra. Consigo estar colocando, né,
os semelhantes aqui, somando os semelhantes, que vai ficar 9 e 1 mais 3 e 2 igual a 0. Aqui eu tenho uma primeira equação. Vamos fazer a segunda malha ali. Vai ficar menos 3 e 2 menos e 1 menos 2 e 2 menos e 3 e menos 1 igual a 0. Então vamos lá. O primeiro elemento é o 3, essa resistência de 3 ohms, que passa I2 menos I1, que é o primeiro elemento da equação. Depois, o resistor de 2 ohms, que passa I2 menos I3. E por fim, a fontezinha aqui, que a gente colocou de 1 volt. Tudo isso tem que ser igual a 0. Vamos fazer aqui uma distributiva. I2 mais 3 I1 menos 2 I2 mais 2 I3 menos 1 igual a 0. Vamos somar tudo aqui os semelhantes, onde eu tenho 3 I1 menos 5 I2 mais 2 I3 menos 1 igual a 0. Isso aqui é minha segunda equação de malha. Aí eu tenho a minha terceira equação de malha. Vamos passar um risco aqui, separar bem. Nessa minha terceira equação, percebam que aqui eu tenho uma fonte de corrente. Se eu tenho uma fonte de corrente, né, e somente I3 passa por ela, I3 é a corrente da malha, e a corrente da malha passa por essa fonte e não tem nenhuma malha, né, externa que possa contribuir com essa fonte, eu consigo definir que a minha corrente I3 é a própria corrente da fonte. Só que percebam o seguinte, o sentido da minha corrente I3 está contrário ao sentido da minha fonte de corrente. Então eu preciso levar isso em consideração. Aonde que isso aqui vai entrar na minha equação? Eu vou colocar que o I3 vai ser igual a menos 0,25 VO. Então, se está em sentido contrário, né, eu preciso colocar um sinal de menos aqui. Bom, com isso, né, eu tenho praticamente todas as equações que eu preciso. Deixa eu só circular esse aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui I1, tenho aqui I2, aqui I1, I2, I3. 3 incógnitas. Aqui eu tenho I3 e VO. Opa, apareceu um VO aqui, que é uma quarta incógnita. E eu só tenho 3 equações até agora. Então eu preciso encontrar mais uma equação. De onde vem essa equação? Do VO. Vamos ver lá no enunciado aonde que aparece o VO. Bom, o VO ele aparece com esta polaridade aqui. Se ele está com esta polaridade, eu preciso ver qual a corrente que passa por ele. Então essa corrente ela vai vir de cima para baixo para produzir essa tensão com essa polaridade. Ah, se a polaridade fosse contrária, um mais aqui, um menos aqui, então eu precisaria ver a corrente que sobe. Mas neste caso aqui, a corrente, né, a polaridade da tensão, o positivo está em cima, então a corrente vai descer. Olhando aqui, né, neste circuito agora, das malhas que eu fiz, qual corrente que desce? A corrente que desce é a corrente I1 e a corrente I2 sobe. Então, né, como o meu I1 está no sentido correto para produzir aquela tensão com aquela polaridade, eu vou dizer que o meu VO vai ser aquela resistência ali,
que vale 3 ohms, então é 3, vezes a corrente, né, considerando o sentido de cima para baixo, que vai ser I1 menos I2. Agora, eu tenho uma quarta equação. Né? Para facilitar eu trabalhar apenas com correntes aqui, eu já vou substituir, né, esse valor que eu encontrei de VO aqui nesta equação, que o meu I3 vai ser igual a menos 0,25 vezes 3 vezes I1 menos I2. Fazendo essa multiplicação e já passando todo mundo para o mesmo lado, eu chego em 0,75 I1 menos 0,75 I2 mais I3 igual a zero. Bom, agora eu tenho três equações, três incógnitas, que são as três correntes. Eu consigo resolver o meu sistema. Bom, pessoal, então aqui eu dei uma pausa para poder resolver esse sisteminha, né? São um sisteminha com três incógnitas, então dá um pouquinho a mais de trabalho. Mas eu fiz da maneira mais simples possível, né? Isolei aqui, fui jogando nas outras equações até conseguir encontrar o resultado. Se alguém quiser seguir a sequência, então eu vim daqui para cá, aí daqui eu vim para cá, e daí para cá, até encontrar, né, o valor de I1 e 2, e o I3 eu substituí I1 e 2 nesta equação aqui. Então com isso eu cheguei aqui, né, encontrei as correntes, e o meu objetivo é encontrar a resistência, né, de Thevenin. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei uma tensão de 1 volt entre o ponto A e B, e agora eu sei qual é a corrente que passa por essa fonte. E eu também sei que a resistência de Thevenin é a resistência neste ponto AB. Então, se eu tenho tensão, corrente, eu consigo descobrir a resistência. E essa resistência é exatamente no ponto que eu quero. Então, vamos lá. A resistência de Thevenin, nesse caso, vai ser a tensão pela corrente, que é igual a 1 volt pela corrente. Qual corrente? A corrente I2. Pela corrente que é 1/3. Ah, mas a corrente I2 ali deu negativa. Bom, pessoal, a resistência ela é um parâmetro físico. Então não existe, né, uma resistência negativa. Por que deu negativo? Porque o sentido, né, que eu escolhi para a corrente ele está errado. Vamos olhar lá, né, o circuito. Eu tenho uma fonte que ela vai entregar a potência para o circuito. Né? Tem algum cabimento, né, essa única fonte do circuito receber energia? Não, né? Então o sentido da corrente ele é inverso ao sentido que eu coloquei aqui. Então por isso que deu negativo. Então para calcular a resistência, não carreguem esse sinal de negativo ali, senão, né, vocês vão considerar uma resistência negativa e isso não existe. Então acaba que minha resistência de Thevenin é 3 ohms. Então olhando lá a resposta, né, que eu do livro, eu consigo ver aqui que a minha resistência de Thevenin é 3 ohms. Agora eu preciso achar a minha tensão de Thevenin. Bom, então eu copiei a imagem para a gente poder resolver encontrar a tensão que vai aparecer nesse ponto aqui, que vai ser a minha tensão de Thevenin. Vou fazer pela análise de malha. Tem uma malha aqui, outra malha aqui e outra malha aqui. Novamente entrou no resistor sinal de mais, saiu sinal de menos. Então vamos lá. Primeira malha. Eu vou ter 18, menos 6 e 1, menos 3 e 1, menos o I2.
Só que, pessoal, percebam, ó, meu I2, ele é 0. Por quê? Porque essa malha aqui está aberta. Se essa malha está aberta, esse 2 aqui, ele é nulo. Então, eu posso desconsiderar o I2. Reescrevendo. Com isso, eu consigo estar isolando o meu I1 e chegando que I1 é igual a 2 amperes. Agora vamos lá. O meu I1 é 2 amperes. 2 amperes de cima para baixo. Qual que é a polaridade do VO que aparece aqui? Mais em cima. Se o mais está em cima e a corrente que eu descobri já é no sentido certo para criar uma tensão com essa polaridade, então eu simplesmente escrevo que meu VO vai ser igual a 3 vezes a corrente de cima para baixo, que é 2 amperes. Então, ó, meu VO é 6 volts. Já encontrei o primeiro parâmetro do circuito. Agora eu preciso encontrar a corrente I3. Só que vamos lá. A corrente I3 é a corrente desta malha. E a corrente da malha passa por essa fonte de corrente aqui, a qual nenhuma outra malha externa contribui. Então, com isso, eu posso dizer que o meu I3 é igual a 0,25 VO, que é o valor desta corrente aqui. Só que, ó, a minha corrente da malha está vindo no sentido inverso da corrente da fonte. Então, sinalzinho de menos aqui para a gente poder manter a igualdade correta. O meu I3 vai ser 0,25 vezes os 6 volts que eu já encontrei ali. Então, 0,25 vezes 6 vai dar 1,5. 1,5. Beleza. Agora, para encontrar a minha tensão de Thevenin, vamos fazer a análise desta malha aqui. A tensão de Thevenin está entre o ponto A e B. Então, da mesma forma que eu fiz nessas malhas, né, encontrando aqui as tensões em cada resistência, eu vou fazer aqui também. Então vamos lá. Então antes de a gente continuar, pessoal, só verificando aqui, ó, que tem esse sinalzinho de menos aqui. Então esta corrente, ó, é negativa. Fazendo a malha da mesma forma que eu fiz nas outras duas, eu vou chegar que menos 3 vezes o meu I2 menos o meu I1 menos 2 vezes o I2 menos o I3 menos a minha tensão de Thevenin vai dar 0. Bom, esta malha I2 ela não está fechada. Se ela não está fechada, o meu I2 é 0. Então, 0 aqui o I2 e 0 aqui o I2. Disso eu tenho que 3 e 1 mais 2 e 3 é igual a tensão de Thevenin. Tensão de Thevenin vai ser igual a 3 vezes o I1. Quem que é o I1? O I1 é 2 amperes. Mais 2 vezes o I3. Quem é o I3? Menos 1,5 amperes. Isso aqui vai me dar 6 menos 3, que é 3 volts. Então, voltando lá em cima, cheguei na minha tensão de Thevenin igual a 3 volts. Então, o meu equivalente de Thevenin vai ser 3 volts aqui, com 3 ohms aqui. Então, com isso, eu finalizei, né, o exercício e consegui encontrar o equivalente